Vamos abrir então nossa Bíblia. Chegou aqui, esqueceu a carteira, aí voltou em casa. Verdade, é assim mesmo. É, Tá vendo? Isso aí não tinha necessidade de falar, tá vendo? tinha sim. Tá vendo? Chegou na porta da igreja. Tá vendo? Não tinha necessidade de irmão saber que o pastor está com a cabeça tão ruim assim. Aí, Na hora que eu parei ali para comprar o pão, eu comprei um pouco de dinheiro, eu queria a carteira. Aí que voltar em casa, né? Não tinha nem dinheiro, nem cartão, nem nada, porque a casa fica na carteira, né? Aí voltei em casa, por isso que é bom vir cedo, tá vendo? Eu voltei em casa e ainda cheguei cedo ainda. Eu falei, Casia, não custa chegar cedo, se acontece uma coisa, né? E pelo menos deu tempo ainda de eu voltar em casa. Bom, vamos abrir nossa Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, vamos ler aqui alguns versículos. Diz assim, ó, amém? Segunda carta, Romanos, né? Depois de Romanos, vem 1 Coríntios, depois 2 Coríntios, antes de Gálatas. Achou? Versículo, capítulo 1, é 1, começa no primeiro, A carta que é a segunda, né? É a segunda carta, mas é o primeiro capítulo. Fala assim, ó, e o versículo 3, né? O versículo 1 é só a apresentação de Paulo, né? Vou ler a partir do 3, para nós ganharmos mais tempo. Fala assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que sois participantes das aflições, assim como sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Até aqui eu avancei um versículo em cima do próximo capítulo. Amém? Santo Deus e Pai, fala, Senhor, no nosso coração. Nesta noite, derrama da tua unção, do teu poder, Senhor. Revela-nos, ó Deus, a tua palavra, Senhor amado, que cada um venha a ser
tratado nesta noite, alimentado, fortalecido, Senhor, pela Tua palavra, Pai. E desde já eu entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, podeis sentar. Essa Bíblia minha tem uma letra grande, mas eu acho que se eu arrumar uma letra maior, ainda vai ser melhor. Estou errando muito, deixa eu ver. A letra dela é letra grande, mas aqui não fala. Ver se eu encontro uma letra maior ainda, traduzida em português. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 1. A partir do versículo 3 até o 12 que eu li. Gente, eu estou aqui em 2 Coríntios 1, capítulo 1. Quando fala segunda, a pessoa se confunde com Então, os capítulos. 3, não é isso? A partir do 3, até o 12. Amém? Não, agora vamos acompanhando, né? Já fizemos uma leitura. Irmãos, o que acontece? Paulo vem falando aqui a respeito do consolo, né? E falando a respeito de tribulação, de luta, de dificuldade. Porque o que acontece? A vida cristã, ela é composta de luta, de tribulação, não é essa maravilha que as pessoas... Eu não sei de onde algumas igrejas, de repente, começou a pregar coisas assim, de engrandecimento à pessoa, de oferecer fortuna, de oferecer descanso, de oferecer coisas, quando que na verdade o Evangelho já começa, quando João aparece, por exemplo, ele já começa gritando: arrependei-vos dos vossos pecados, né? Então ele falando duro, pesado. Jesus também veio, deixou claro que o reino dele não é nessa terra, e que no mundo tereis aflição. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus, né? Mas não é difícil de você encontrar pessoas, até mesmo hoje, né? E também hoje, que a Bíblia ela é atualizadíssima na minha visão, né? As coisas que aconteceu nessa época acontecem hoje, né? E das pessoas achar que a tribulação é por causa disso ou por causa daquilo. Vão na outra igreja, lá acontece isso, lá dá aquilo, faz aquilo outro. Meus irmãos, se não houver luta, se não houver dificuldade, se você não está caminhando com dificuldade para o céu, alguma coisa está errada, irmãos. Não pode ser esses ensinamentos que eles falam, porque fala que o caminho é estreito, que a porta é apertada e o caminho é estreito. Como é que você vai entender que você vai levar uma vida cristã tudo folgado, dinheiro à vontade? Se tiver dinheiro, vai faltar outra coisa. Se tiver outra coisa, vai faltar outra. Se tiver tudo bem no coisa, vai estar ruim no casamento. Se tiver ruim no casamento, vai estar ruim no filho. Se tiver com filho, vai estar ruim na financeiro. Porque as lutas fazem parte, irmãos. As aflições fazem parte. Principalmente por causa do reino de Deus. É isso que nós temos que observar. Por quê? Por causa do reino de Deus. Olha só. Porque por causa do reino de Deus, como Paulo disse aqui nas entrelinhas, ele largou coisas. Ele tinha uma vida boa. Paulo tinha uma vida boa. Apesar de ser um sacerdócio, ele tinha uma vida boa. Os fariseus viram que Jesus falava: fariseu, hipócrita, vocês gostam de ser reconhecido, de comer, de não sei o quê. Ele tinha uma vida boa. Mas por amor a Cristo, ao chamado de Cristo, isso foi largado, foi deixado de lado. Foi deixado de lado. E ele não deixou de lado para viver do Evangelho, não. Ele trabalhava ainda por cima, fazia as tendinhas dele para ir sobrevivendo, para ir fazendo as viagens dele. Vez ou outra que a igreja deu uma ajuda, mas não tinha salário fixo. Vivia literalmente pela fé. E ele diz: o justo viverá pela fé. Amém? Pela fé quer dizer o quê? Pela entrega da sua vida a Cristo. Para onde que você quer ir? Quando você crê verdadeiramente em Cristo, você está crendo que você vai viver uma eternidade com Deus. Eternidade, não é 70, 50 anos. Então não vale a pena deixar de investir no que é eterno
para investir só no que é terreno. Não vale a pena. A eternidade é que vale. E a Bíblia deixa claro que nós vamos ter que perseverar até o fim, porque enquanto houver luta, e o próprio apóstolo Paulo diz isso, né? Ele combateu o bom combate, aí completou a carreira e guardou a fé. Enquanto não chegar a nossa hora de ir, enquanto a gente não chegar na sepultura, não está garantido que você está salvo. Não tem esse negócio de uma vez salvo, para sempre salvo, não. Você entrega a sua vida a Cristo e começa a caminhar, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é um caminho. É um caminho. Então não é para sempre salvo. Deus nos coloca nesse caminho de salvação e nós vamos caminhando, nós vamos indo, né? Então, irmãos, as lutas e as dificuldades fazem parte da vida cristã. Não, eu queria começar a pregar para você que você não vai ter mais luta, que você não vai ter mais enfermidade, que você não vai ter mais doença, que você vai ganhar dinheiro, que você não vai passar por escassez, por pobreza, mas só que a Bíblia não diz isso. Não diz isso. Você não vai ter aflições. Como não vai ter se a Bíblia diz que tem? E o salmista fala: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos tira. Por quê? As aflições não são para nos matar. As aflições, as lutas, não são para nos derrubar, mas são para nos provar e nos fortalecer. Uma pessoa que passa por uma determinada coisa, numa outra situação, ela já não é tão fraca como estava na primeira vez. Amém? Seja uma enfermidade, seja uma escassez, né? Você vê um milagre de Deus na sua vida, aí você já fica: não, vou esperar que Deus vai fazer alguma coisa. Amém? Deus vai fazer alguma coisa. Então Paulo fala assim: ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então, olha só, tudo que a gente, eles falando aqui, porque as pessoas não tinham Jesus Cristo, muitos não criam que Jesus Cristo seria assim o Filho de Deus. Então, toda vez que Paulo fala em Jesus Cristo, praticamente, ele se refere a Jesus como sendo o Filho de Deus. Ele fala Deus Pai e Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus tem a mesma essência de Deus, é Deus também, né? Então ele deixa muito claro isso, e ele chama Deus de Pai da misericórdia, ou seja, o Satanás é o pai de quê? Da mentira. Satanás é o pai da mentira. Quem foi que inventou a mentira? O Satanás. E ele, por isso a gente sempre fala que ele é bom nisso, né? E Deus, Paulo chamou que é Pai de misericórdia, ou seja, é um Deus misericordioso. Ele nos permite entrarmos na luta. Ele permite nós entrarmos na dificuldade. Mas fica atento a nós. Os olhos do Senhor estão atentos. Quando você tiver com uma luta, com uma dor, com uma enfermidade, com uma dificuldade, uma coisa assim de extremo, saiba que o Senhor está te vendo. Se Ele não mexeu ainda, é porque está deixando. Sabe, viu quando o filho vai andando, a gente pega a criança, vai andando, às vezes quer ir no colo, mas a gente não quer. Essa semana minha filha saiu, veio andando a pé com a cachorrinha, chegou um momento, ela não quis andar mais, queria ir no colo. Deitou no chão, teve que levar ela no colo. E já viu criança, não é a mesma coisa, né? Quando está andando, a gente está doido que ele aprende, que ele firma andar, mas aí anda um pouco, daqui a pouco quer ir no colo. Aí não cria musculatura, não cria fortalecimento. E hoje a gente fica vendo assim, qualquer coisinha a pessoa pega Uber. Eu deixo o carro em casa, irmão, e venho aqui na igreja a pé, pergunta assim, eu venho a pé, venho andando. Não, Zé, vou lá, eu dou um pulinho na igreja lá, vou andando. Primeiro, não tem motivo para gastar, eu não tenho horário para voltar correndo. Quando eu vou gastar gasolina, se eu posso vir andando? E também eu fico querendo andar, cara. Porque essa geração agora, qualquer coisinha quer ir de Uber. Eu falo isso porque lá em casa, eles querem ir de Uber. Não assim, daquela não tem condição de andar, mas os meus netos, minhas filhas, o bezerrão do tamanho do Wallace, né? Tem que andar, cara.
Não, que pegar um, apesar que, tá vendo, já puxa. Tiago também tá lá meio assim, pastor, vai pregar contra o Uber aí. A Camila tem coragem de carro. Da nossa casa, ela quer pegar o carro para pegar no centro. Você acredita? Ali em Temetá, da minha casa para ir lá, por exemplo, na Pacheco, que é de carro. Bota o carro estacionado. Aí ela pega o carro, está estacionadinho na minha rua, aí ela vai ter que estacionar lá na igreja católica, da igreja batista, ou se não lá não sei aonde, pagar estacionamento, mas não quer ir andando. Olha só, é exagero, irmão, é exagero. Eu não estou falando do Uber, a pessoa precisa, o Uber precisa trabalhar, claro, mas não pode ser um exagero desse, daqui para ali, para outra esquina. E ela faz isso, se deixar ela faz isso, e não é só ela não. E hoje tem muito, aí quando precisa andar, que não tem jeito, o moleque fica cansado, fica cansado, não tem tutano, não aguenta. Tanto é que a gente pode botar, já pegar um moleque daquele, mandei botar um braço lá comigo lá, não riou não. E eu fiquei assim, olhando para a cara dele, esse que está lá, passou lá, fiquei olhando para a cara dele assim, e ele não mexia no meu braço. Um molecão grandão, cara. Aí eu fui, bati o braço dele na minha. Como é que pode um negócio desse, cara? Cara, eu jovem, não tem força, eu já velho. Agora, que isso? Aí vai pegar, depois pergunta a minha esposa, vamos fazer uma mudança. Aí o primeiro que pega lá na geladeira é eu, já pego, já ajudo, já pego a parte de baixo. E sempre foi assim, botar em cima do caminhão e coisa, entendeu? Aí hoje manda o moleque ajudar a pegar uma geladeira, ele não aguenta. Aí quer lutar jiu-jitsu. Tem que pegar força também. Vai fazer cara de braço com alça que te vence. Vai? Né, Amado? Ele falou para me espalhar o segredo. Então, irmãos, olha só. A luta, a tribulação faz parte do processo de Deus em nossas vidas. Isso até no nosso, entramos nesse assunto por quê? Por causa do nosso desenvolvimento como pessoa, como humano, né, como de criança, crescer, tem que ter luta e dificuldade. Se não enfrentar dificuldade, não cria força. E aí Paulo fala assim, que é Deus, Pai da misericórdia, que é um Deus misericordioso. Ele não vai te dar, olha só onde está a misericórdia de Deus. Ele sabe o que você precisa. Ele não vai mandar você pegar um peso maior do que ele te deu força para isso. Igual nós com os filhos. Quando a gente fala com o filho assim, faz isso, faz aquilo, eles acham difícil. Nós não achamos difícil, por quê? Porque nós sabemos que não é. Nós não vamos mandar o filho fazer uma coisa que é impossível para ele. Quando manda, é porque a gente sabe que ele é capaz, que ele consegue. Não manda ir lá fora quando ele não tem idade ainda para andar no trânsito, tudo, né? Agora, quando já tem, aí a gente manda. E pior que você não sabe, quando ele não pode ir, é que eles querem ir. Aí depois que pode ir, que já vai à vontade lá, a mãe chega e fala assim, vai lá comprar um negócio, aí não quer ir não. Antes ele queria ir toda hora, não podia, porque não tinha ainda maturidade para estar lá. Agora que a mãe confia, o pai confia, o moleque não quer ir. Tudo que é dificuldade, fala Deus. Mas, então Deus é um Deus de misericórdia, irmãos. Ele não faz as coisas, não é por prazer, e na medida que você não for aguentar, Ele vai te segurar pelas mãos. Na medida que você não suportar mais, que Paulo vai falar isso aqui, coisas que ele não suportava, e é um Deus também de consolação. Então ele começou apresentando aqui quem é o Deus, por que o cristão passa por isso, né? E colocou a especificação de Deus, porque as pessoas só querem ver Deus como Deus provedor, como Deus que dá as coisas, mas é um Deus de misericórdia, e é um Deus de toda consolação. O que é consolação, irmãos? É você achar que você não consegue, e ele fala, não, você consegue. Ou se você não conseguiu,
Ele ainda vai te consolar. Você não conseguiu hoje, mas semana que vem você pode conseguir. Se você comer, se alimentar, o alimento que eu estou te dando, semana que vem você tem força para conseguir. Amém? Então é um Deus que consola, Ele não é um Deus de acusação, um Deus de consolo, é um Deus que quer salvar, irmão. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus não tem prazer em morte de ímpio, como diz o salmista. Ele não quer que você seja ímpio, Ele quer que você seja salvo. Então, aí, mediante isso aí, Paulo fala assim, ó, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Aí é por isso que Paulo depois começa a retratar aqui, por isso que às vezes o pastor está pregando, aí cita um exemplo, uma coisa que ele passou, uma situação que ele passou, porque se eu passei, você também pode passar. Se eu venci, você também pode vencer. Se você usar o mesmo caminho, se for no mesmo passo, se for seguindo o mesmo caminho de Jesus, você também vai vencer. Por isso Jesus falou assim, ó, negue a si mesmo, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e vem, né? E vem seguindo os passos. Vir após mim é vir seguindo os passos de Jesus, está vendo? Está indo para onde ele está indo. Se ele está conseguindo, você vai conseguir também, porque as piores barreiras ele já vai quebrando na frente. A principal delas é o caminho da salvação, porque não tinha. Tu podia plantar bananeira, podia fazer caridade, podia cuidar das crianças, tudo do mundo, das órfãos, cuidar dos velhinhos todo, e ainda assim você não tinha salvação. Por quê? Por causa de uma barreira que tinha entre o pecado e Deus, ou seja, entre o pecador e Deus, uma barreira que separa o homem de Deus, chamada pecado, que quebrou a comunhão do homem, e Jesus Cristo veio e quebrou essa barreira, e o véu foi rasgado. Amém? Então é o Filho de Deus, conforme Paulo deixando isso bem claro, Deus misericordioso e Pai de Jesus Cristo, né? Então nós estamos aqui naqueles que podem nos ajudar, e ele diz assim, ó, que consola em toda a nossa tribulação, não é em algumas, irmão, não é só em determinada tribulação, mas em todas. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a dificuldade do irmão, mas em todas elas o Senhor te consola. O que é consolar? Uma pessoa consolada pelo Espírito Santo não pensa em se suicidar. Por que a pessoa pensa em se suicidar? Porque está doente, porque está desesperado, porque está alguma coisa acontecendo, mas quando ela é consolada, ela já começa a ver, não, estou passando por isso, mas muita gente passou. Eu estou passando por uma situação difícil, irmão. Aí talvez você fale assim, Deus está pregando para você, não, talvez Ele esteja falando para mim nessa noite. Estou passando por muita luta, muita dificuldade, mas Deus tem mostrado essas palavras para mim. De manhã eu queria ler um salmo, aí eu vou dar esse aqui, fala de tribulação, aí fui mudar para o outro fala, esse aqui fala de, como é que era o assunto mesmo? Fala de pedir socorro a Deus, não sei o que, Senhor me ajuda e tal. Aí fui mudar para o outro, também falou a mesma coisa. Falou a mesma coisa. Então vai ser esse mesmo, não vou ficar procurando o salmo não, ele me mostrou esse. Eu mostrou um, eu olhei, aí li o salmo, aí não senti assim, fui vendo o outro, aí o que eu aprendi com aquilo? Que todos nós, irmão, por melhor que sejamos, nós temos dificuldades e motivo para pedir a Deus que nos ajude, porque não há um forte sequer, não há um forte sequer. A diferença é que a sua luta pode ser diferente da minha, igual eu falei, às vezes o seu problema não é dinheiro, às vezes o seu problema não é marido, às vezes não é filho, né? Ou não é enfermidade, um é uma coisa, outra é outra, não sei, mas não quero dizer que o seu é maior do que o do outro, porque o Senhor está nesse lugar para nos confortar, nos consolar com a sua palavra. Como é que Ele consola? Sendo misericordioso conosco, como Paulo disse aqui, e nos consolando como?
mostrando que Ele está conosco. Quem que consolava Davi? Davi falou assim, ó, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Isso é o quê? É um consolo. Deus inspirou ele para revelar que, ó, mesmo que ele esteja na luta, na dificuldade, o Senhor está com ele. Se você não está na prática do pecado, não está enterrado na desobediência, mas as coisas, as lutas mesmo assim estão acontecendo, saiba que o Senhor está contigo. Ah, mas meu filho está não sei o quê, como é o meu caso, minha mãe está doente, não sei quem está doente, meu parente, meu amigo, ou está isso, ou está acontecendo isso, ou não sei o quê, mas o Senhor está contigo, irmãos. Se você não está desviado do caminho do Senhor, é só confiar e esperar no Senhor, porque Ele tem compromisso com quem está no caminho. Ele vela pelo caminho. Olha, 2 caminhos, né? O que tiver no caminho de salvação, o Senhor está velando por esse caminho. Tem dificuldade? É estreito, a Bíblia fala que é estreito, fala que a porta é apertada e o caminho é estreito. É onde eu comecei falando para os irmãos, então não tem facilidade, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas Ele vai nos ajudando por todo o caminho, seja no vale da sombra da morte, por onde estiver, se pode ser também na fartura, que às vezes na fartura a pessoa se perde, aí começa a fazer aquilo outro. Eu tive um exemplo aqui nesse lugar simples, né? Quando melhorou um pouquinho, pronto, aí a pessoa começou a faltar tudo, começou não sei o quê, churrasco não sei aonde, no dia de domingo, não sei o que lá, e visitar não sei quem, mas antes estava todo culto, cara. Aí Deus abriu uma porta, acertou o lazer, tá vendo? Aí depois Deus fecha de novo, aí escangalha tudo a vida da pessoa, porque ele não aprendeu o que foi ensinado, irmãos. Eu estou aqui, nós estamos aqui numa dificuldade, se não tiver uma enfermidade grave para ficar em casa, eu estou nesse lugar. Nessa semana eu vou precisar de trabalhar, de sair, mas a trabalho, não é escolha, passeio, nada disso, porque eu vou precisar mesmo. Mas no domingo, se Deus quiser, eu estou de volta. E Paulo fala assim, ó, que nos consola em toda a nossa tribulação, não é apenas em algumas, mas em todas, para que também possamos consolar. Agora, tudo isso tem um objetivo, está vendo? O Senhor nos conforta, nos consola, e como que Ele faz isso? Ele usa alguém, quando Ele não usa a própria palavra que você lê, que o Espírito Santo, mas Ele usa alguém para falar contigo, usa alguém para te abençoar, da mesma forma que vai nos usar. Uma vez confortados, temos que ser instrumento na mão de Deus para confortar a vida de outro. Amém? Ou seja, como é que confortamos? Fazendo isso que Paulo vai fazer aqui agora. Eu tive luta, igual eu falo para os irmãos, por isso que aí a pessoa fica lá, mas o pastor está falando isso, por isso que às vezes o pastor passa por muita luta, porque ele tem que ter testemunho de vida. Eu vou falar que Deus vai fazer se Ele nunca fez na minha vida. Então eu tenho que ter passado por certas coisas para poder falar depois para os irmãos, fica firme, que Deus vai operar. Amém? Porque Ele é consolador e misericordioso. Porque com as aflições de Cristo porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Olha só, ele está falando aqui, as aflições de Cristo. O que isso quer dizer? Coisas que você passa por causa de Cristo, por causa da salvação, né? Você queria, por exemplo, você queria estar se divertindo, mas você está sacrificando a carne para estar no culto. É por causa de quem? Por causa de Cristo. Se você não veio para pedir dinheiro, para pedir nada, você veio só para cultuar, para adorar o Senhor, é uma aflição. A carne queria fazer outra coisa, mas de tanto que a gente vai fazendo, aí nós vamos nos acostumando e isso não ser mais aflição para nós. Já reparou? Aí a minha esposa conversando, aí nós voltamos à escola dominical, eu tive a dificuldade que os irmãos todos têm, para levantar, para vir para a escola dominical, e coragem para vir, e
entendeu? E não é que seja cedo não, só o fato de vir, o horário é bom, o horário é esse horário mesmo que eu levanto, né? Eu levanto mais tarde um pouquinho, né? 10 horas, 10 e meia, estando em casa, sem trabalhar, mas quando vem para a escola tem que levantar mais cedo, mas não é só o fato de levantar, é o fato de vir, o compromisso de vir à escola dominical. Você acha que a carne não se levanta? Você acha que a circunstância à minha volta não fala igual de vocês? Não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que para fazer, tem não sei o que lá, a mesma coisa, irmão. Mas aí já no segundo culto eu já estou bem, aí a gente já sai daqui bem no culto, no outro a gente já não tem a mesma dificuldade que teve no outro, e já graças a Deus já estamos aí em alguns cultos e estamos vindo. Aí eu falo assim, e é o nosso propósito, vimos gente, não vimos, nós vamos vir. Vamos vir, se tiver 2, 3, se tiver 3, tem culto, se não tiver, ficar só eu e ela, a gente vai ler, vai ler a palavra, vai orar e depois vamos embora, canto o hino, vamos embora. Agora que nós vamos vir, nós vamos vir. Porque o propósito é o propósito com Deus. Propósito com Deus, está no meu coração, entendeu? Então, e é uma coisa de Deus, ele vem estudar, aprender a palavra de Deus, a escola bíblica dominical, ou seja, é o estudo sobre as coisas de Deus, né? Então, e não é tão pesado, porque a gente só tem 2 cultos na semana, né? Aí, às vezes a pessoa fala assim, mas por quê? Porque quando é uma igreja grande e o pastor tem ajuda, aí tem um líder de jovem, né, como eu tinha lá em Nova Campina, aí tem um dia que tem um culto do jovem, tem um dia que tem ensaio, tem o líder de música, aí tem ensaio, tem tudo, então tem bastante ajuda. Agora quando é o pastor sozinho, como é que ele vai fazer isso tudo? Se nem músico ele não é, né? E nem jovem não tem quase. Como é que vai ter grupo se não tem? Amém? Então, mas Deus está no controle, irmão, porque a igreja primitiva também não tinha, eu não ouve falar dessas coisas aí, só ouve falar dos ensinamentos da palavra de Deus. Se tiver, é uma coisa que faz bem para a igreja. Mas o Senhor vem nos consolando, e ele fala assim, ó, mas somos, versículo 6 fala assim, ó, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Olha só, o líder, Paulo falando, se somos tribulados, é para a salvação da igreja. Olha só, quando você se entrega a Deus, você se coloca na disposição de Deus, e as lutas e as dificuldades que vêm sobre a sua vida, é para abençoar a obra de Deus. Porque olha a luta que Paulo vai passar aqui, ele vai falar aqui agora, e ele falou, para quê? Para a salvação de vocês, né? Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação Então o que adianta a pessoa ficar ensinando? Uma certa feita, um irmão foi dar uma opinião lá na igreja, falar sobre filho, e era um irmão que ainda não tinha filho, e muito menos criado. Aí o pastor deu uma corrigida, o dia que ele tiver filho, ele vai ver, vai saber como é que é. Então, irmão, para você falar sobre filho, você tem que ter criado filho, tem que ter conhecido o que é ser mãe, o que é ser pai. Amém? Tem que passar. Por isso que o pastor não pode ser neófito, não pode ser novo. O camarada conheceu agora. Como é que agora? Os discípulos de Jesus ficaram 3 anos com Jesus, mas foram 3 anos assim, de segunda a segunda, 24 horas. Onde Jesus dormia, eles estavam dormindo. Onde ele estava orando, eles estavam com ele. Então foi um discipulado de 3 anos, mais intenso. Então não pode pegar um novo convertido de hoje e botar para pastorear, e tem coisa que ele vai ensinar de ouvir falar. De ouvir falar. Mas Paulo diz assim, a qual se opera suportando com paciência, falando da consolação e salvação, que acontece, a qual se opera suportando com paciência, as mesmas aflições que nós também padecemos. Todo mundo padece aflições no reino de Deus, irmão. Isso foi uma palavra de Jesus Cristo: no mundo tereis aflições. Não tem como você escapar. Não, eu não vou ter luta, eu não vou ter dificuldade. Aí eu falei para os irmãos, então você não está no caminho certo, porque o caminho é apertado. O caminho apertado fala exatamente disso, de aflições.
de lutas, de dificuldades. Não, mas eu vim para a igreja para ganhar dinheiro. Aí eu já testemunhei para os irmãos, conheci uma pessoa que voltou para Macumba, porque na Macumba ela não estava com a vida, né, estável, não estava com dificuldade financeira, aí voltou para Macumba. Mas ela não foi chamada para ganhar dinheiro, ela foi chamada para ser salva. O caminho é apertado, e nesse caminho apertado, às vezes para uns envolve exatamente a área financeira, como o jovem rico chegou. Quem que precisa ser salvo? Ó, observa os mandamentos desde pequenininho. Esse homem praticamente já era para ser salvo, né? Ele já observa os mandamentos desde pequenininho, desde pequeno. Aí Jesus falou para ele: então vai lá, vende tudo. Aí botou uma aflição que ele não suportou, vender tudo. Se é hoje, ainda ia mandar para trazer para a igreja X, para a igreja Y. Mas Jesus ainda falou para ele: vende, divide com os pobres. Não mandou nem trazer, hein? Divide com os pobres e depois me siga. O jovem não voltou mais. Era muita aflição. Ele queria ir para uma igreja que fizesse ele ganhar mais dinheiro. Queria ir para uma igreja que duplicasse o que ele ganha, igual a gente fala aí. Eu tinha uma loja, agora estou com 2. Tinha uma empresa, agora estou com 3. Né? Igual tem pastores aí que ela se dizia pastor, agora é política, agora e até de direita ele, né? Fica ensinando a pessoa a ganhar dinheiro e não sei o quê. O chamado pastoral não é para ensinar a ganhar dinheiro, não, irmão. Não é para ensinar, não vou abrir esse lugar para ficar ensinando empreendimento, não. A pessoa ganhar dinheiro, não sei o que, não. Aqui é para cultuar a Deus, é para se santificar, para ouvir a palavra que santifica. Porque a palavra não santifica só de você estar no lugar, não. Ela santifica o resultado que ela vai produzir na sua vida, se você deixar. Você tem o livre-arbítrio de deixar, de aceitar ou não a palavra. Mas que ela é pregada, eu não posso deixar de pregar. Agora, se você vai aceitar e colocar em prática, aí é com você e com Deus. Muitas vezes a gente vê que não está muito em prática, não, mas a gente não deixa na mão de Deus. Quem sabe amanhã melhora, quem sabe depois melhora. Então Paulo vem falando assim, ó, que também padecemos, ó, a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim os sereis também na consolação. Paulo diz que a igreja participa igual, tanto na aflição como na consolação. Nós somos, irmãos, o corpo de Cristo. Por isso não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns, em outro lugar ele diz. Por quê? Porque nós temos que passar junto. Nós estamos um passa uma luta, passa outra, a gente conforta, consola e vamos continuar glorificando e estudando a palavra, e se alimentando e se santificando, porque a qualquer momento a gente vai embora. O que adiantou aquela sua aflição por aquele emprego, por aquela profissão, por aquela formação? É lícito se formar? É, jovem. Tem que estudar? Tem. Mas procura ser salvo primeiro. Procura ser salvo primeiro. Porque se não der tempo de formar, tiver que sair dessa vida, já vai para a eternidade com o Pai. Porque o objetivo nosso aqui nessa terra é sermos provados, e a vontade de Deus é nos aprovar para viver a eternidade com Ele. Mas tem pessoas que não querem sair daqui, não. E quando bota o coração só aqui, é porque está gostando daqui, não quer sair daqui. E quando chegar a hora, como é que vai ser? E sobre sair daqui ou não, ninguém sabe, se não é de hoje para amanhã. Então nós temos que estarmos firmes, como Paulo falou aqui, né? Porque, não queremos, irmãos, que ignoreis, né? Aí agora ele começa a falar, não queremos que ignoreis é o quê? É ficar sem conhecimento. Eu não quero que você não saiba o que nós passamos. Olha só, ignoreis as tribulações que nos sobreveio na Ásia. Ele está falando só dele, levando nós, né? Nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar.
olha só, ficou numa situação que ele achou que não ia aguentar mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha só, não é difícil da pessoa pensar em suicídio, né? Pensar em se matar, em desistir da vida, porque nós não podemos fazer isso, porque ainda mais que quando você entende que Paulo fala assim, morrer para mim agora é lucro, ou seja, ele já entendeu que ganha o que ganhar, o que não ganhar vai ficar aqui. Amém? Ah, meu sonho é casar com aquela mulher ou com aquele homem, aí morre, pronto, aí fica o outro aí. Meu sonho é ganhar isso, aí consegue comprar o carro, aí fica aí. A casona fica aí, o emprego, outro vai ocupar o seu lugar, rapidinho. Porque o chamado não é para esse. Aí Paulo fala assim, ó, né, porque para ele a luta foi grande, irmãos. Se para ele que foi grande, por que para nós não vai ser? Não que seja pior que a dele, mas por que nós não vamos ter lutas também? Por que vai ser como esses pregadores têm ensinado? Que não tem luta, pare de sofrer, vem para a igreja tal. Antigamente tinha uma placa na porta de uma igreja aí falando isso. Não sei se ainda tem, né? Vem para a igreja X, para de sofrer. O sofrimento, a tribulação faz parte do tratamento. Depende pelo que você está sofrendo. Se você estiver sofrendo porque é um caloteiro, porque praticou um assassinato, porque a justiça porque você roubou, porque você matou e te perseguindo por causa disso, é uma coisa. Agora, se é porque você está investindo no reino de Deus, aí por causa disso está tendo dificuldade, né? O mundo não está te aceitando, porque o sistema não quer do jeito que você quer, que você fique do jeito deles. E é isso, fala de luta, de tribulação, de dificuldade. Mais do que podíamos falar, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. O que Paulo quer dizer aqui? Ó? É como falou de Abraão na questão da fé. Lembra lá no Herói da Fé, na galeria em Hebreu? Abraão ia sacrificar Isaac, porque ele sabia que Deus podia até o ressuscitar. Porque Isaac era o filho da promessa, Deus não é mentiroso. Eu vou te fazer a descendência desse menino. Como é que vai matar o menino e vai ficar morto? Abraão ia matar mesmo, ele já chegou a levantar. Deus esperou até o instante que o cutelo já estava assim, ó. Se não fala rápido, ele já tinha descido o cutelo. Mas ele confiou em Deus, mas ele matou obedecendo a Deus. Em sacrifício, ele ia sacrificar o filho a Deus, sendo que Deus não só fez isso para provar ele, e ele foi aprovado, porque ele de fato ia sacrificar, mas fazendo o quê? Crendo ele, que primeiro que Deus tem direito, ele deu, ele tirou, né? No hino que a gente canta, Deus deu, Deus tirou, deu como aquele hino de Jó, né? Então, Deus tem poder em tudo, ele dá, ele tira, e daí? Eu tenho que continuar glorificando a ele. Mas como ele é um Deus de promessa e ele não mente, e ele não volta atrás, ele falou que era aquele filho que ia ser a descendência dele, então, meu irmão, o menino não vai morrer não, se morrer vai ressuscitar. Assim como ele fez no próprio filho dele, morreu, mas ressuscitou. Porque de que vale, uma vez eu preguei uma mensagem assim, de que vale um cordeiro morto? Cordeiro morto só encobre o pecado, o sangue é derramado, é aspergido, mas vale de quê se não ressuscitou igual Jesus? Porque Jesus ressuscitou, então está à destra do Pai intercedendo por nós. Mas se está morto, se não ressuscitou, valia de quê? Servir igual Maomé, igual Buda, morreram, foram homens bons que queriam o bem das pessoas, mas o fato de você querer o bem não te faz salvo. O fato de você fazer o que é certo não te faz salvo, porque em alguma coisa você vai pecar, inclusive às vezes até na glória que era para dar para Deus, e eles pegaram para eles, mas Jesus Cristo é um exemplo para nós. Então, para encerrar, ele fala assim, ó, versículo 10, ele fala assim, o qual nos livrou de tão grande morte, né, que ele está falando aqui da morte eterna, irmãos. A morte física é nada. Fisicamente todos vamos morrer,
Aliás, Paulo até queria morrer logo. Ele falou: morrer para mim é lucro. Parecer um maluco e me matar está me ajudando, está me beneficiando. Vou para o céu. Mas ele está falando aqui que livrou da morte eterna. A morte eterna, sim, é um sofrimento por toda eternidade. Então a gente tem que lutar, nós temos que perseverar nas tribulações, nas dificuldades, porque o livramento que Jesus está nos dando é grandioso. Vale mais do que ouro, do que prata, do que riqueza, vale mais do que tudo nessa terra. Não tem nada nessa terra que vale o preço de depois você passar a eternidade no inferno. Deus me livre e guarde. As nossas lutas aqui são passageiras. Daqui a pouco vai acabar. A tua dor, irmãozinho, daqui a pouco chega a hora e acaba essas dores tudinho. Papai resolve levar, acabou as dores. Resolve me levar, acabou a dificuldade que eu passo. Então tem que perseverar nessas lutas, nessas dificuldades, porque a eternidade, sim, aí não passa mais não. Quem foi para o céu foi para toda uma eternidade de prazer, da presença de Deus, e quem for para o inferno também é por toda uma eternidade no inferno. E é um lugar ruim de se estar por toda a eternidade. E fala assim, e livra em quem esperamos, que também nos livrará ainda, falando de Jesus Cristo, que ressuscitou, ajudando-nos também, ajudando-nos também vós, com orações por nós, como que é importante a oração dos santos. Senhor, ajuda o irmão, fortalece o pastor, ajuda o pastor, dá força a ele, igual os irmãos têm feito nas orações, né? No grupo, né? Ajuda, eu preciso, irmãos, e os irmãos também, cada um de nós precisamos das orações, nos ajudando. Paulo fala que nos ajudando, nos ajudando também vós, com orações por nós, quer dizer que a oração ajuda. Paulo está falando que ajuda. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu na palavra de Deus que a oração deles ajuda. Então não podemos parar de orar, para que pela mercê que muitas pessoas nos foi feita, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças a nosso respeito, né? Que Deus venha dar graça, ser engrandecido pelo que tem nos ajudado, pelo que tem feito em nossas vidas. Por isso que os irmãos têm que crer e colocam o nome, a igreja intercede, bota o meu nome lá. Às vezes é só tu fazer um evangelismo, como é que o caderno fica, as pessoas ficam indo ali. Bota ali domingo para você ver como é que aparece a pessoa que quer escrever o nome dela ali. Às vezes não quer caminhar, mas oração todo mundo precisa. Eu falei com o irmão lá em cima da tropa: rapaz, você tinha que entregar sua vida a Cristo, que eu queria que eu fosse na casa dele orar, porque ele está fazendo obra e tem muito olho grande lá. Eu posso até ir, cara. Mas se você não entregar a sua vida a Cristo, eu vou orar e pode melhorar por uns dias, Deus pode operar alguma coisa. Eu sei que Deus queira fazer um sinal para ele, né? Mas se não, irmão, o que importa é entregar a sua vida a Cristo. Não tem olho grande sobre a minha vida. Eu estou passando por luta, estou passando por dificuldade, mas não é crédito do Satanás, não é olho gordo de ninguém, é como Jó, é como a vida de Jó. É para que eu veja o Senhor, para que eu veja o Senhor na minha vida. Amém? Como Jó disse ao Senhor: Deus, o Senhor tirou, não botou a culpa no Satanás. E nós lembramos que foi o Satanás, né? Foi lá e fez fofoca e falou que ele só servia por causa disso, daquilo, e aí Deus autorizou, ele foi lá e tocou, tirou. Quem fez foi o Satanás. Mas Jó tinha uma consciência que só quem pode fazer isso na vida dele é Deus. Satanás estava só debaixo de autoridade. Ele não tem autoridade sobre a nossa vida. Amém? Não tem autoridade. E como ele disse, né? Por quê? Aí, para encerrar o versículo 12 que eu avancei, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, nós com sabedoria, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Então, obrigado, meu auxiliador, né? Ficar atento ali. E olha só o que acontece.
não com sabedoria carnal, e é o principal, né? Por quê? Não é o que você, sua habilidade, sua sabedoria, mas é o que Deus faz na nossa vida. Inclusive o mundo não entende às vezes. Mas como é que o irmão fez isso? Como é que esse irmão mudou? Como é que esse garoto mudou, né? O Recanto tem muito testemunho de vez em quando das pessoas que mudam, né? E quando eu estava indo mais lá, eu via muito ele falar comigo: meu pai vai vir aí domingo me visitar, minha mãe. Mas eram pessoas que não queriam mais saber deles, mas começaram a ver o poder de Deus, tá bem? E não há sabedoria humana. Só botar aquele lugar lá e botar comida para eles comerem não muda a vida deles. O que muda é o Senhor. Amém? O lugar é um instrumento nas mãos de Deus, assim como cada um de nós temos que ser. Amém? No consolo, perseverar nas nossas lutas, na nossa tribulação, para que Deus também possa nos usar para consolar o irmão. Já viu uns desenhos que eles botam assim, a pessoa cheia de faca nas costas e ajudando o outro, e o outro nem sabe que ele está ferido, né? É exatamente isso aqui, ó. Você está na luta, está na tribulação, e ainda assim está querendo confortar o outro. Olha só. Por quê? Porque sabe que o Senhor está conosco. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.